Reflexão bíblica. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 2. Tito 2. Paulo instrui Tito sobre como ensinar diferentes grupos na igreja, homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens e servos. Ele enfatiza a importância do comportamento piedoso e da santidade na vida cristã. Orientações de Paulo. Em Tito 2, veremos que Paulo dará continuidade às instruções do anterior. Agora, no entanto, ele dirá, especificamente, como o jovem Tito deverá trabalhar com cada parte da igreja de Creta e qual comportamento deveria ser o seu, e também qual o ensino ministrado naquela comunidade. Contexto histórico. Em Tito 1, Paulo procurou orientar a Tito com a organização, ensinando que o maior desafio era lidar com mestres insubordinados e a perversão do ser humano. Paulo sempre se apresenta como servo de Cristo, mas apenas a Tito ele se apresenta como servo de Deus. O apóstolo demonstra um amor especial que sentia por ele. Destaque feito à fé produzida pelo novo nascimento do jovem pastor. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Tito 2. O contraste. Versículos 1 e 2. Tu, porém, fala as coisas que convêm à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. O contraste intencional, tu, porém, não pode passar despercebido. Embora as ações de algumas pessoas desmentissem sua alegação de conhecer a Deus, Tito por sua vez deveria ensinar as pessoas a viverem de acordo com a sã doutrina, de uma maneira que afirmasse, e não negasse que elas conheciam a Deus. A instrução trata de grupos específicos dentro da estrutura familiar, homens mais velhos, mulheres mais velhas, moças, rapazes e escravos. Quanto às mulheres. Versículos 3 ao 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas. Para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Nestes versículos, o ensino é prático e focaliza a esfera doméstica. Paulo enfatiza que as mulheres idosas podem servir de exemplo para as mulheres novas a respeito do significado de ser esposa e mãe. Os jovens. Versículos 6 ao 10. Exorta da mesma forma aos jovens a que tenham mente sóbria. Em todas as coisas, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã, que não pode ser condenada, para que os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus próprios senhores, e em todas as coisas lhes agradem, não contradizendo, não defraudando, antes, mostrando toda a boa fidelidade, para que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Em cada um destes versículos é feita uma declaração importante acerca do resultado desejado de viver o Evangelho. Este viver impede darmos motivos para que a palavra de Deus, o Evangelho, seja blasfemada. Este viver também ressalta como o Evangelho é atraente. Tito 2 versos 11 ao 14. Este parágrafo é a base teológica do estilo de vida recomendado nos versos 1 ao 10. Os cristãos devem viver vidas santificadas porque a graça de Deus, que nos salva, também nos instrui a viver de um jeito novo. Não podemos dizer que recebemos a graça salvadora de Deus se não estivermos exercitando o estilo de vida que esta graça possibilitou. Salvação pela graça. Versículo 11.
Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Às vezes, este versículo é entendido de maneira equivocada, como se estivesse dizendo que todas as pessoas serão salvas. As palavras aqui presentes, no entanto, não obrigam a esta interpretação, que também contradiz totalmente outras passagens das Escrituras. O objetivo de todos os homens é enfatizar a oferta universal do Evangelho. A oferta da salvação não é anunciada a um único grupo, mas a todos os povos. Não vivam na impiedade. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Impiedade é o comportamento que não está de acordo com os caminhos de Deus. Concupiscências não se referem apenas a desejos sexuais pecaminosos, mas a todos os desejos pecaminosos. Aguardem a abençoada esperança. Versículo 13. Aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O verbo correspondente a aguardando costuma ter a conotação de ansiedade. Esta espera ansiosa da volta de Cristo não é apenas o momento em que a graça nos ensina enquanto aguardamos, é também a maneira como a graça nos ensina a renunciar ao pecado para que vivamos de maneira sóbria. Verso 12. Colocar nossas mentes na verdade da volta de Cristo nos impulsiona em direção à santidade. 1 João 3 versos 2 e 3. A abençoada esperança é o aparecimento de Cristo. A referência a Jesus como Deus e Salvador é uma forte afirmação de sua divindade. Povo peculiar. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. A expressão, povo peculiar, traduz uma expressão incomum, que intencionalmente nos faz lembrar o Antigo Testamento, Êxodo 19 verso 5. Ela expressa o sentido de bem valioso e precioso, 1 Pedro 2 verso 9. Autoridade do Evangelho. Versículo 15. Fala destas coisas, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Este versículo é um chamado inconfundível ao ensino com autoridade na Igreja. 5 importantes lições que podemos aprender em Tito 2. Ensinamento sadio. Tito 2 destaca a importância do ensinamento sadio na vida dos crentes, incentivando-os a viverem de acordo com a sã doutrina e a rejeitarem as falsas ideias que podem levar à desordem e à desobediência. Conduta exemplar. O capítulo enfatiza a necessidade de os crentes viverem vidas exemplares, mostrando-se como modelos de boas obras em todas as áreas da vida, para que a mensagem do Evangelho não seja difamada. Disciplina e autodomínio. Tito é instruído a ensinar os crentes sobre a importância da disciplina e do autodomínio, especialmente em relação aos desejos carnais e às paixões pecaminosas, para que possam viver de forma piedosa e santa. Expectativa da glória futura. O texto ressalta a esperança dos crentes na bendita esperança da segunda vinda de Cristo e na manifestação da glória de Deus, que os motiva a viverem com retidão, sobriedade e consciência da eternidade. Testemunho cristão. Tito 2 enfatiza a importância do testemunho cristão diante do mundo, instruindo os crentes a viverem de modo a adornar a doutrina de Deus, para que possam influenciar positivamente aqueles que estão ao seu redor. Conclusão. Paulo permanece orientando Tito sobre as várias dificuldades que enfrentará na caminhada do Evangelho. Seja com falsos mestres, seja com a dureza de coração e incredulidade, seja com a maldade, nada é simples ou fácil para os cristãos. Mas ele não deixa de animá-lo e apoiá-lo na sã doutrina de Cristo, louvando a Deus pelo seu crescimento na fé e pelo grande trabalho que será visto através de sua vida.
O nosso Deus usa todos com o mesmo poder, mas de maneiras diferentes, desde que nosso coração esteja disposto. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.